Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estamos prestes aí às eleições que acontecerão no próximo domingo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. E domingo então haverá aí as eleições para prefeitos e vereadores. Vereadores no caso, né, que eles representam o povo lá, representam as pessoas, a sociedade na Câmara Municipal, né, das cidades, no caso aqui São Paulo, capital. E hoje nós vamos entrevistar a candidata a vereadora, a Bárbara Panseri. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Antônio. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos, então, a sua presença, Bárbara. A Bárbara tem apenas 28 anos, ela é formada em Relações Internacionais e decidiu, então, se candidatar pela primeira vez a vereadora pela cidade de São Paulo. Isso mesmo. Boa sorte para você, Bárbara. Obrigada. Olha só, você tem aí um desafio muito grande aqui. São Paulo é uma cidade que tem mais de 12 milhões de habitantes, né? E com muitas dificuldades a serem enfrentadas, né? Pelos próximos políticos aí. Você está bem preparada? Você acha que está preparada para enfrentar esse cargo novo aí de vereadora da cidade de São Paulo? Olha, Antônio, eu estou bastante, assim, acho que há muitos anos já que eu realmente venho me preparando. Eu sou formada em Relações Internacionais, durante a minha graduação fiz muitas disciplinas na área de políticas públicas, trabalhei em uma consultoria focada em políticas públicas para a mobilidade urbana, trabalhei na Secretaria de Saúde do município, na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e fui me especializando. Eu fiz um curso de formação para governantes e também fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, estudando saúde pública, conheço bastante do orçamento municipal. E você sabe que os vereadores e vereadoras eles têm três principais funções. Uma é legislativa, mas é uma competência ali limitada dentro do município, a competência de fiscalização e de representação. E eu ressalto essa segunda função de fiscalização, porque para exercer essa função você precisa conhecer muito de contabilidade pública, muito do orçamento municipal, e é esse um pouco o mundo que eu navego já há algum tempo. Que você domina bem, né? Isso é muito importante. Você falou da saúde, né? A gente vive em São Paulo, infelizmente, uma questão muito difícil, muito delicada, né? Que são pessoas precisando de atendimento em hospitais, vão aos hospitais e demora para se conseguir uma vaga, um atendimento ou mesmo uma cirurgia, né? Então, como você tem experiência nessa área, você deve ter um projeto aí para priorizar isso e dinamizar então essa questão, caso você seja eleita, Bárbara. Sim, bom, a saúde pública na cidade de São Paulo é robusta, né? A gente tem aí um SUS na cidade que tem mais de 1000 equipamentos, passando desde as UBS, a unidade básica, o famoso postinho, aí a gente tem as UPAs, que é a unidade de pronto atendimento, a gente tem os hospitais. O SUS está dividido em uma hierarquia, né? A atenção básica, a atenção primária, ela resolve normalmente 80% dos casos. Então a gente tem que olhar para esse fortalecimento, como a gente pode fortalecer a política na atenção básica para que a gente tenha mais agentes comunitários e para que os UBSs deem conta de toda a demanda da população. Então acho que esse é o principal ponto que a gente precisa reforçar na atenção básica. Tem uma segunda questão que ela é geral na cidade, que é a gente pensar na gestão do sistema. Como a gente pode ter uma melhor gestão, uma melhor governança, sistemas de informações que funcionem corretamente, que a gente possa integrar a base de dados, ter sistemas que funcionem e recursos humanos capacitados. E acho que é importante falar, né, sobre essa eficiência do sistema, porque às vezes é um tema que fica de lado no debate político, mas a gente precisa falar disso. E vou puxar aqui a sardinha para o tema que eu domino mais, que é a gente falar da questão da saúde mental na cidade de São Paulo. A gente tem aí 1 em cada 5 pessoas na cidade com algum transtorno mental diagnosticado, 20% da população. Isso sem considerar a dependência química. Então a gente tem uma questão do ponto de vista de prevalência na população importantíssima, e eu acredito que por muito tempo a gente deixou de discutir saúde mental na cidade e a pandemia nos deu um chacoalhão e trouxe de novo o debate para o momento, né? Eu não sou formada na área de saúde mental, mas como familiar eu trago esse tema. Eu tenho dentro de casa alguns casos bem graves, começando pela minha mãe, que tem um diagnóstico de transtorno bipolar, e pelo meu pai, que é dependente químico, usuário de crack. E por isso faço da minha vida pessoal, da minha luta pessoal com meu pai, com a minha mãe, da minha luta política. Eu acredito que a gente precisa olhar para a cidade de São Paulo e fortalecer o atendimento na saúde mental dentro do SUS e fortalecer políticas de promoção e prevenção na saúde mental. Então essa é a minha grande luta e tem muito o que fazer, Antônio, muito o que fazer. Se você quiser, posso detalhar. Claro, mas olha só, puxando esse gancho então da saúde mental, você citou os casos da sua família,
família, não é? Mas a gente tem também os casos de usuários de drogas, né? Dependentes químicos que ficam pelas ruas, no caso da Cracolândia, né? Moradores de ruas que ficam aí abandonados. A gente sabe que nem todos são ali por opção. Às vezes a pessoa tem realmente um problema, né? Um problema psíquico, e por alguma combinação de drogas ou mesmo álcool, ela acaba sendo levada para as ruas. Você acha que tem como melhorar essa questão, por exemplo, da Cracolândia, para tirar essas pessoas da rua, que é uma situação muito delicada? A gente vê diariamente pessoas abandonadas, jogadas pelas ruas ali, e a gente vê que eles realmente são pessoas que se tornam invisíveis, né? E passa de gestão em gestão, e aquilo vai perdurando e sem que se resolva. Você acha que durante esses 4 anos que tomara, né, que você seja eleita, você consegue implementar um projeto bom para isso, Bárbara? Bom, muito legal essa pergunta, eu agradeço. Como eu contei aqui, eu tenho um pai que é dependente químico, desde os 12 anos de idade ele começou a fazer uso, na época cheirar cola com os amigos na feira, isso foi se tornando uma adicção, né? Já tem um componente genético, no caso do meu pai, tenho aí um avô que foi dependente químico, bisavô e tudo mais. E felizmente ele não mora em São Paulo, foi para o interior, onde consegue ter uma vida um pouco mais organizada. Talvez se estivesse aqui em São Paulo estaria na Cracolândia. Então eu tenho um apreço por esse tema, porque eu acho que a Cracolândia não existe solução mágica. E acho que primeiro, antes de falar um pouco do problema da solução, é olhar para os números, né? Hoje a gente tem uma população que vive em situação de rua em São Paulo na casa dos 30 mil. 30 mil pessoas vivem em situação de rua. Dessas 30 mil, 70% delas têm aí um vínculo familiar rompido, muitas vezes por conta já de uma adicção da dependência química ou do álcool ou de outras drogas. E ela vai para a situação de rua e isso se reforça, porque para você aguentar a situação de rua é muito complicado, a pessoa passa frio, passa fome, então ela aumenta o abuso do álcool e de outras drogas. E elas acabam sendo estigmatizadas, né? Mas muitas vezes elas têm uma doença, né? Um problema psicossomático por trás disso, que acaba levando para desencadeando para esse fim. Sim. Né? E só para complementar, assim, é o que eu acho que a gente pode fazer. Claro que um vereador ele não é o prefeito, nem o secretário de saúde, ou de outras pastas na prefeitura, mas tem muita coisa que um vereador, um mandato legislativo pode fazer no tema da Cracolândia. Acho que a gente precisa pensar a solução de 2 formas. Uma é como dar um atendimento qualificado e humano para essas pessoas que lá estão, né? Porque, como você bem colocou, elas estão sendo estigmatizadas, então a solução não é simplesmente sair daqui, porque se você tira elas de lá, elas vão para outro lugar. Sim. Porque você não está trabalhando a causa raiz do problema. Então, como você pode fornecer, né, uma política humana? Então, aumentar o número de albergues que hoje tem disponíveis no centro da cidade. Você pode, por exemplo, aumentar o número de centros de convivência, de atividades culturais, para que essas pessoas tenham uma reinserção social. E, ao mesmo tempo, trabalhar na redução dos danos, porque o uso do crack é muito prejudicial à saúde. Então, como que você pode trabalhar na redução de danos do uso do álcool, do crack? É uma questão de saúde pública e não de segurança pública. E na recuperação, desculpa te interromper, mas na recuperação desse indivíduo, né? Para que isso antes e durante aquele processo que ele está ali na rua, né? Em processo de abandono e tal, para que ele não vá para a rua, né? Para que não largue mão da vida dele, não é? E depois também que haja esse processo aí de recuperação desse indivíduo, né? De resgate da autonomia da individualidade, né? A psicologia e todos os CAPs na cidade, eles trabalham muito o projeto terapêutico individual, singular. Cada um tem suas dores, suas alegrias, seus calos, né? Sabe onde o calo aperta. Então a gente precisa entender. Eu gosto muito da palavra, da política feita com empatia, porque a empatia é a gente tentar me aproximar o máximo possível de qual que é o seu sentimento em relação a alguma questão, né? E o morador, a pessoa que está em situação de rua, é a mesma coisa, o dependente químico é a mesma coisa. Então acho que a gente precisa ter esse olhar humano. E acho que uma das questões que a gente precisa trabalhar na cidade, e a Cracolândia também, como a gente pode pensar em políticas de prevenção e de promoção. Exatamente. Porque hoje, se a gente tem 30 mil pessoas, o que a gente pode fazer para que não aumente esse número? E aí vem assim, desde você ter dentro da escola, do ambiente escolar, políticas e campanhas de conscientização. Hoje você vai em qualquer CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, e tem afixado um cartaz que fala sobre o consumo de álcool na infância. A cada ano que você consome álcool mais cedo na infância, aumenta em 40% a chance de você desenvolver uma dependência química do álcool. Como que você faz isso para o crack?
Porque, né, hoje a gente não vê informação sobre o crack, os prejuízos que o crack traz espalhados por aí. A gente precisa ter acesso à informação, né, para que isso chegue nas crianças, para que isso chegue nas famílias. Porque só falando do tema a gente também tira ele como um tema tabu, né? Então acho que esse é um dos caminhos da promoção e prevenção, a gente falar do assunto com qualidade. Para que evite uma perda de uma pessoa, uma vida, né? E também o desgaste e o desmonte de uma família, né? Porque acaba realmente sempre acontecendo assim. Bem, olha só, essa é a Bárbara Pensari, ela é candidata a vereadora aqui em São Paulo, na eleição agora nesse próximo domingo. Pelo que eu vejo, ela tem bastante aí propostas para essas áreas que a gente discutiu aqui. Bárbara, fale um pouquinho então, o seu número, ela é candidata pelo PDT, não é? Qual é o seu número? Meu número é 12123. Eu convido todo mundo que estiver aqui acompanhando, se quiser saber mais informações, entre no meu site, é www.barbarapanseri.com.br, e nas minhas redes sociais vocês me encontram por Bárbara Panseri. Como o Antônio colocou aqui, as eleições estão chegando e muita gente deixa para decidir o voto agora. E o que eu peço para vocês é: analisem os candidatos e candidatas, analisem meu site. Lá eu tenho um documento detalhando tudo que eu falei aqui para vocês e estou super à disposição para conversar, seja pelo site, tem um canal ali de diálogo, pelas redes sociais, porque eu acho que a política ela tem que ser construída na base do diálogo. Se você gostou, ajude a divulgar a campanha. Meu número é 12123, por uma São Paulo justa, humana, igualitária, por uma São Paulo bárbara. Bem, gente, então domingo, vote conscientemente. E Bárbara, boa sorte para você. Obrigada, Antônio. Boa sorte aqui no portal.